A dor lombar a gente pode desenvolver aí pensando em nós como mães em qualquer momento da maternidade. A gente já começa a ter, né, algumas pessoas têm no final da gestação aí quando o peso da barriga começa a aumentar e o centro de gravidade muda, sinais de que a lombar pode estar doendo. Por diversos motivos. Primeiro, pelo motivo hormonal, como a gente tem alteração hormonal e a ação de hormônio reflexina, os ligamentos ali que envolvem a coluna já ficam mais frouxos, do quadril, então as sobrecargas no disco, na articulação, já é diferente, já é maior. As mães que ganham bastante peso e a barriga fica muito pesada, que foi o meu caso, que eu ganhei 18 quilos aí na gestação, muda muito, né, esse centro de gravidade, esse peso da barriga, então no final, no último trimestre, principalmente no último mês, a gente sente muito pesado, então a lombar é sim sobrecarregada. Eu tinha muita dor lombar que eu não tinha posição para dormir e não tinha posição para ficar sentada, então eu brinco que a gente está sempre mexendo, assim, né? Tá sempre virando de lado, até para ficar no sofá para assistir, às vezes, televisão de lado, me doía a lombar, eu tinha que fazer bastante, eu fiz bastante exercício, assim, dado ao meu conhecimento de dor e de fisioterapia, de exercício, eu consegui me ajudar, mas assim, as dores elas ficaram menores, não que elas não existiram. Então a gente já começa a ter alteração no corpo e sentir, experimentar dor lombar desde a gestação. E depois, eu acho que o primeiro momento que a gente tem, pode aparecer a dor lombar ali quando o bebê nasce, é na hora de amamentar, porque os recém-nascidos, eles mamam, né, por muito tempo, a gente passa longas horas ali sentada amamentando, principalmente na madrugada, que acho que é o que fica marcado, né, para toda mãe, essa falta de sono no início, né, da chegada do bebê, e a gente às vezes amamenta na cama, uma posição bem ruim, né, bumbum afundado, fica escorregado assim, sem posição, sem postura, e muito tempo, o bebê mama ali um recém-nascido de 40 minutos a 1 hora e meia, e às vezes o bebê dormiu, você vai colocar no berço, ele acorda, aí lá vai você colocar no outro seio, continuar amamentando para o bebê dormir, às vezes o bebê dorme, cochila ali mamando, e a mãe acaba ficando mais tempo sentada, ali tem a questão da esterogestação, do bebê querer mais colo, então a mãe passa muito tempo com o bebê no colo mamando, sendo de noite e de dia também. E um dos recursos que eu utilizei, como eu falei aqui para vocês, é apoiar bem a lombar nessa mamada da noite, assim, que não tinha muito como sair, eu não ia sair do meu quarto para amamentar lá na poltrona de amamentação que estava no quarto dela, isso, acho que isso é inviável, mas a gente pode amenizar essas posições que a gente vai passar por muito tempo e não tem como, eu vou deixar meu bebê mamando só 15 minutos para poder não ficar na mesma posição. Então, não tem como a gente não passar por essas sobrecargas. O que a gente consegue fazer com informação de qualidade, amenizar e fazer com que essas sobrecargas para a nossa coluna seja menor, né? Então, como eu citei, apoiar bem a coluna, a lombar na hora de amamentar na cama, colocar uma poltrona, uma almofada de amamentação que você possa relaxar o peso do bebê, que você não fique tensa ali amamentando, é um dos recursos. E durante o dia, uma coisa que eu fiz e que deu muito certo, porque eu amamentava minha filha no sofá da sala. E minha filha era daquelas que não dormia no berço. Nos primeiros 3 meses era só colo. Eu tentava pôr no berço, dava 5 minutinhos, ela chorava, falando, meu Deus do céu. E aí eu preferi, então, às vezes, deixar ela dormir no colo, eu consegui ver um pouco de TV, mexer no celular com ela ali, do que eu ter que ficar fazendo ela dormir, que eu acho que é o processo mais cansativo que uma mãe passa aí ao longo do dia com o cuidado do bebê, é ficar fazendo ele dormir. Então, a minha filha acabava dormindo no colo e o que, que eu percebia? Eu já passava a noite inteira amamentando na cama, né? E a lombar já acordava doendo, não descansava dessa posição sentada. Então, eu comecei a passar a amamentar de dia no sofá, que também afunda o bumbum lá, você acaba ficando numa posição mais relaxada. Então, eu peguei a poltrona de amamentação da minha filha, que estava no quarto, e levei para a sala. Tirei um sofá ali maior, diminuí um sofá, e aí eu comecei a amamentar, então numa posição que ela tinha, né, os braços, eu já relaxava os braços, a posição ficava mais ereta. E se ela dormisse ali, eu ainda conseguia balançar, porque era daquelas de balanço, para que ela se movimentasse, eu não precisasse ficar em pé para ninar minha filha. Então, assim, me ajudou muito nesses 3 primeiros meses utilizar a dor lombar. E quando ela aceitava ir um pouquinho pro berço, eu passava ela para meu marido, para minha mãe que estivesse me ajudando, eu ia lá e fazia, então, uns exercícios de mobilidade para lombar, uns alongamentos que eu já comentei aqui também em outros vídeos, que me ajudavam bastante, sim, foram que me salvaram dessa dor lombar no início dessa chegada da minha filha em casa, né, na esterogestação, nos 3 primeiros meses aí do bebê. A segunda posição, que exige também bastante da lombar, que aí a gente já passa por isso em vários momentos aí da maternidade, é trocar fralda, né, gente? Primeiro, quando o recém-nascido chega em casa, que a gente nem sabe trocar fralda direito, né? Então,
Eu, por medo, assim, da minha filha rolar ou cair, eu coloquei ela num lugar baixo para trocar, eu colocava dentro do berço, então ficava com a coluna abaixada, né, ficava às vezes muito tempo naquela posição por não ter prática para trocar. Então, toda vez, às vezes, que eu ia levantar, dava aquela pinçada, assim, na coluna, a sensação de travamento. E depois, conforme a minha filha foi crescendo, é aquela luta para trocar a fralda, né? Quem já viu, eu vi um dia um meme aí, uma mãe segurando assim, parecia que tava brigando com um jacaré. Eu falei, nossa, é exatamente isso que eu tô passando. E dá um brinquedinho na mão para tentar distrair, e dá outra coisa, e às vezes fica em pé na hora que você tá fechando a fralda. Então, é muito tempo nessa posição também, depois que o bebê fica mais velho. Então, logo que eu levantava, às vezes eu sentia fisgar a coluna, assim, eu já segurava no berço mesmo e fazia um exercício de mobilidade. Foi o que me ajudou também, porque não tem como, a gente vai enfrentar essa posição de trocar fralda por muito tempo ali, até desfraldar. Outro momento que a gente sente também bastante a lombar é na hora de dar banho nos filhos, né? Eu ainda uso a banheirinha, né? Coloco ela dentro da banheira, e a coluna tá sempre fletida ali, né? Tem mães que já dão banho no filho em pé ou preferem colocar a banheira no chão, dobrar a coluna para dar. Então, assim, é mais um momento que a gente passa ali com a coluna fletida, né? E vai uma carga maior na nossa lombar para poder cuidar com o bebê. E a gente tem medo, né? Porque às vezes o bebê pode escorregar, se é muito recém-nascido, você tem que estar apoiando ali para não ele não escorregar e ir para água. Então é um momento tenso também ali do banho. Tem bebê que não gosta de tomar banho, chora, grita, fica esperneando, você tem que ficar mais segurando. É um outro momento que a gente tem ali a lombar tensionada. O que a gente pode fazer? A banheira ficar mais elevada, quem tem suporte para banheira, então a gente acaba ficando mais alto e não dobra tanto a coluna, né? Isso já ajuda, é menos um momento no dia que você tem uma carga menor aí de flexão na coluna. E uma outra coisa é colocar a banheira no chão e você dobrar o seu joelho para dar banho no bebê, você agachar, ao invés de você ficar em pé ali com a coluna dobrada e forçando. Então você vê que são pequenos detalhes quando a gente tem a informação correta, tem o conhecimento que vai ajudando, né, e vai tirando um pouco dessa sobrecarga aí na nossa lombar.